O horizonte de Elbaf arde, sob um céu que nunca viu tamanha escuridão. No centro da destruição, o príncipe Loki ergue seu martelo contra uma sombra impossível. Diante dele, a figura de Imu flutua como um rasgo no tecido da própria realidade. O choque entre a força bruta do gigante e o poder ancestral do trono vazio abala as raízes de Yggdrasil. Loki luta não apenas por seu trono, mas pela própria existência da linhagem dos gigantes. Contudo, a lâmina Nemesis atravessa a defesa do príncipe com uma facilidade aterrorizante. O sangue real de Elbaf mancha a neve sagrada enquanto o colosso cai de joelhos. Esta queda não é apenas um evento trágico, mas o catalisador de um padrão numérico que rege os mares. Luffy sempre seguiu uma lógica oculta ao recrutar seus companheiros de bando. Cada novo membro preenche uma lacuna que reflete os desafios enfrentados em cada mar. Em Elbaf, a morte de um rei pode significar o nascimento de uma nova lenda para os Chapéus de Palha. Imu busca erradicar a luz de Elbaf antes que o amanhecer do mundo se concretize. Mas o destino tem uma maneira curiosa de reciclar o poder através daqueles que menos esperamos. Analisando o padrão de 4 membros por mar, percebemos que o novo mundo ainda aguarda seu último integrante. Se Loki tombar, quem herdará o peso de sua responsabilidade perante os deuses? Imu não demonstra piedade ao desferir o golpe final contra o coração da ilha. O rugido de agonia de Loki ecoa por todas as montanhas de Elbaf. Observamos que cada morte significativa em One Piece impulsiona o bando de Luffy para um patamar superior. O sacrifício do príncipe pode ser a chave para desbloquear o verdadeiro potencial de um atirador covarde. Luffy corre em direção ao epicentro da batalha, mas o tempo parece estar contra ele. A presença de Imu é tão opressiva que até os guerreiros mais fortes hesitam. A recorrência numérica sugere que um guerreiro de Elbaf deve se juntar à tripulação final. Se Loki não pode ser esse guerreiro, sua vontade deve ser herdada por outro. Imu retira sua espada e observa o corpo imóvel do príncipe. Estranhamente, o martelo Agnir não permanece inerte ao lado de seu antigo dono. Um pulso magnético dispara do martelo, repelindo as sombras de Imu. Isso confirma a teoria de que certas armas em One Piece possuem uma alma consciente. A linhagem de Elbaf está conectada aos deuses através desse metal lendário. Imu tenta tocar o cabo da arma, mas é rejeitado por um raio devastador. O martelo parece estar procurando por alguém que possua a coragem de um verdadeiro guerreiro do mar. Longe dali, o Zop sente um chamado que ele não consegue explicar. O padrão dos Chapéus de Palha dita que o 10º membro deve trazer algo que o bando ainda não possui. A força bruta combinada com a precisão de longo alcance é a evolução final necessária. Imu desaparece nas sombras, deixando para trás um rastro de destruição e silêncio. Os gigantes sobreviventes cercam o corpo de seu príncipe, entoando um lamento fúnebre. Mas o padrão numérico de Oda sugere que nada é por acaso na geografia de Elbaf. O martelo Agnir começa a flutuar, seguindo uma trilha invisível pelo ar gélido. O Zop está prestes a enfrentar seu maior medo para salvar o que restou da dignidade dos gigantes. A morte de Loki é o fim de uma era, mas o início de uma profecia há muito tempo esquecida. Enquanto o bando se reúne, uma pergunta ecoa: quem terá a força para empunhar a vontade de Elbaf? O martelo para abruptamente no ar, vibrando intensamente diante de um par de mãos trêmulas. O que ninguém esperava é que Agnir não busca um rei,
mas um mentiroso que deseja se tornar um deus. A lenda de Elbaf sussurra que certas armas não são apenas aço, mas recipientes para almas ancestrais. O martelo Agnir, empunhado por gerações da linhagem real, é o ápice dessa consciência mística. Muitos acreditavam que Loki controlava a arma através de sua força bruta e linhagem de sangue. Contudo, a verdade escondida sob as camadas de gelo é que Agnir possui uma vontade própria e indomável. No momento em que o sangue real de Loki tocou o solo, o vínculo entre mestre e arma foi permanentemente rompido. Usopp observa de longe, sentindo uma vibração estranha ressoar em seu próprio peito. Ele se lembra de cada mentira que contou sobre ser um bravo guerreiro dos mares. Mas aqui, diante da morte de um rei, a mentira começa a se transformar em uma necessidade de sobrevivência. O martelo Agnir não busca a perfeição, mas alguém cuja imaginação possa moldar a realidade. Usopp corre em direção ao epicentro do desastre, ignorando os gritos de aviso de seus companheiros. Ele vê a silhueta massiva de Emu se afastando, deixando apenas rastro de destruição. O corpo de Loki jaz imóvel, um gigante que outrora desafiou o destino. Usopp estende a mão trêmula para o cabo de Agnir, que emite um calor reconfortante. No instante do toque, uma explosão de memórias ancestrais invade a mente do atirador. Ele vê os primeiros gigantes forjando o mundo com batidas rítmicas de metal. Agnir reconhece em Usopp a mesma chama de criatividade que deu origem ao seu próprio ser. Mas a pressão de tal poder é imensa, ameaçando quebrar os ossos de um simples humano. Eu não sou um rei, ele grita para os céus, enquanto as lágrimas congelam em seu rosto. Mas eu sou o homem que tornará o sonho de Elbaf uma realidade. O gelo que cobria o martelo começa a derreter, revelando inscrições de ouro puro. Este é o rito de passagem que Elbaf aguardava há 800 anos. Se Loki era a força física, Usopp representa a força do espírito e da narrativa. Entretanto, a herança de Loki não vem sem inimigos que desejam reivindicá-la. Rumores sobre a queda do príncipe se espalham como fogo pelas vilas de gigantes. Nas sombras, espiões da marinha e piratas oportunistas observam o surgimento do novo portador. A conexão de Usopp com Agnir altera o equilíbrio de poder em todo o novo mundo. Ele sente o peso da responsabilidade, mas não recua desta vez. Por que o martelo escolheria um humano tão frágil em comparação aos gigantes? A resposta reside no fato de que Agnir é a personificação da lenda viva. E ninguém no bando do Chapéu de Palha cria lendas com tanta maestria quanto Usopp. Contudo, o martelo exige um sacrifício de ego para liberar seu verdadeiro potencial. De repente, o chão começa a tremer com a aproximação de algo muito mais sombrio. Não é apenas o governo mundial que deseja o fim do príncipe de Elbaf. Usopp percebe que deve esconder Agnir antes que seja tarde demais. Cada passo é uma luta contra a exaustão e o medo paralisante. O martelo parece ficar mais leve à medida que a determinação de Usopp cresce. A morte de Loki não foi o fim, mas o início de uma nova era para os gigantes. Mas uma era que nasce no sangue e no caos é sempre alvo de predadores famintos. Usopp olha para trás uma última vez, vendo o corpo de Loki ser cercado pelas chamas do destino. Ele agora é o guardião do último tesouro de Elbaf. O ar fica frio de repente, e uma risada familiar ecoa através da névoa. Mas antes que Usopp possa se esconder, uma escuridão absoluta começa a devorar a própria luz do martelo.
A escuridão que consome a luz de Agnir não é uma sombra comum, mas o despertar de um abismo faminto. Usopp recua cambaleando enquanto sente a temperatura do ar cair drasticamente ao seu redor. Das sombras mais profundas da sala de tesouros, a risada icônica de Marshall J. Teach ecoa pelas paredes de pedra. Barba Negra não veio para Elbaf apenas para observar, ele veio para coletar sua peça final do quebra-cabeça. Com a queda iminente de Loki, o fruto lendário que o príncipe possuía torna-se o alvo perfeito para o Yonkou. Teach estende sua mão direita, e a escuridão da Yami Yami no Mi começa a girar como um vórtice violento. O corpo de Loki libera uma essência dourada que representa a mítica Zoan do Sol Negro, uma antítese direta a Nika. Barba Negra galha enquanto absorve a terceira Akuma no Mi, completando sua tríade de poderes supremos. Usopp percebe que se ele não agir agora, o legado de Elbaf será devorado pela ganância do pirata. Superando o terror que paralisava seus músculos, o atirador corre em direção ao martelo consciente. Barba Negra nota o movimento e lança uma onda de tremores que racha o solo sob os pés de Usopp. No último segundo, Usopp salta e suas mãos envolvem o cabo de couro envelhecido de Agnir. Um choque elétrico percorre o corpo de Usopp enquanto o martelo reconhece a alma de um verdadeiro guerreiro valente. O peso que outrora parecia impossível agora parece leve como uma pena nas mãos do novo mestre. Barba Negra ordena que seus comandantes ataquem, mas Usopp golpeia o ar com uma força devastadora. Uma rajada de gelo e vento arremessa os inimigos para trás, limpando o caminho para a fuga. Enquanto isso, do lado de fora, a notícia da morte de Loki se espalha como fogo pelos assentamentos gigantes. As lágrimas de um povo guerreiro começam a cair, marcando o fim de uma era de orgulho real. No entanto, a visão de Usopp saindo das ruínas com o martelo de Loki traz uma nova esperança. Os gigantes se ajoelham, não diante de um rei de sangue, mas de um herói de coragem. A morte de Loki resolve o conflito da sucessão, mas cria um vácuo de poder que Usopp agora deve preencher. Barba Negra observa de longe satisfeito com seu novo poder, mas ciente de que um novo rival nasceu. O equilíbrio do mundo mudou irrevogavelmente com o roubo da Akuma no Mi de Loki. Luffy e os outros chapéus de palha se reúnem com Usopp, celebrando sua incrível ascensão. A paz retorna momentaneamente às terras de Elbaf, enquanto os feridos são tratados e os mortos honrados. Usopp olha para o horizonte, lembrando-se de como começou sua jornada, como um mentiroso na Vila Syrup. Ele não precisa mais mentir sobre ser um grande guerreiro do mar, pois ele finalmente se tornou um. O martelo Agnir emite uma pulsação rítmica, como se estivesse batendo em uníssono com o coração de Usopp. Mas o perigo de Imu ainda paira sobre o mundo, e a batalha final se aproxima rapidamente. Os chapéus de palha agora possuem o poder dos gigantes ao seu lado para enfrentar o governo mundial. A profecia de que o martelo de Loki encontraria um mestre digno foi cumprida de forma inesperada. Brook toca uma canção de despedida para Loki enquanto o sol começa a nascer sobre a grande árvore Yggdrasil. A morte do príncipe não foi em vão, servindo como catalisador para a união final das raças. Usopp agora treina diariamente com o martelo, dominando as técnicas de manipulação de gelo e gravidade. Cada movimento seu é agora carregado com a força de 1000 gigantes, tornando um dos membros mais fortes do bando. O destino de Elbaf está seguro nas mãos daqueles que valorizam a honra acima da linhagem.
Luffy sorri para seu amigo, sabendo que todos estão prontos para o que vier a seguir no novo mundo. As águas ao redor da Ilha dos Gigantes acalmam-se, encerrando este capítulo turbulento da história. A lenda do Sol Negro de Teach pode ter começado, mas a lenda de Deus Usopp alcançou seu ápice. Com o martelo erguido ao céu, Usopp declara que Elbaf jamais cairá enquanto houver bravura no mundo. E assim, a jornada em direção ao One Piece continua com novos poderes e uma vontade inabalável de vencer.